Graça e paz a todos meus irmãos e irmãs, que você seja encontrado feliz, cheio de gratidão a Deus, porque Deus é muito bom, é bom demais. Graça e paz da parte de Cristo, e que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês hoje carta de Paulo aos Romanos, num texto bastante interessante. O texto quando ele diz que os judeus rejeitaram a justiça de Deus, rejeitaram o sacrifício feito por Cristo Jesus. E agora ele vai mostrar o que é o Evangelho, aqui o Evangelho se propõe, e como o Evangelho é visto como uma oferta gratuita da parte de Deus. Vocês já viram aquelas famosas Black Fridays, né, que acontece, acho que em novembro, todo ano, né? Última semana de novembro, se eu não me engano, mas que 4, 5 horas da manhã a fila está já tomando quarteirões para que as pessoas aproveitem as ofertas, né, das lojas do comércio em geral. Uma vez eu estive nos Estados Unidos e peguei uma Black Friday dessas e era um negócio assim inimaginável. Depois de muito tempo aconteceu aqui no Brasil, naquela época não tinha no Brasil, mas foi no ano de 2003, 2004. Não tinha. Depois passou a ter e virou essa coisa maluca que é a Black Friday, né? Essas são festas, né? Na verdade é uma grande festa do comércio, onde dizem que vão vender a preços imbatíveis, de baixos, né? Muitos acham que sim, eu tenho minhas dúvidas. Mas como é que nós podemos ver o Evangelho de Cristo como uma oferta? A oferta do Evangelho, ela precisa ter algumas características. E é preciso que a igreja, é preciso que nós, como cristãos, entendamos isso. O texto, eu vou, conforme for falando dos pontos, eu quero falar e quero ler o texto. Então, a oferta do Evangelho. Para que ela serve? Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter ideia que ela é para todos. Capítulo 10, versículo 12 diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Então, moral da história, o Evangelho de Cristo tem caráter planetário, vamos assim dizer. O Evangelho de Cristo é universal, para todos os povos, raças, etnias, tribos, e todos um dia conhecerão o Evangelho de Cristo Jesus, conhecerão a sua graça. Segundo lugar, diz que esse Evangelho, a oferta desse Evangelho, é gloriosamente simples para que se aproprie dele. Versículo 13. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, é simples, mas a gente sabe que é muito difícil disso acontecer também. Hoje as pessoas estão preocupadas com o ter e não com o ser. Hoje as pessoas não estão mais preocupadas com o outro, mas sim no seu individualismo. Hoje as pessoas não estão mais preocupadas em ajudar o outro. O Evangelho é para o outro, não é para nós mesmos. O Evangelho é sempre para o outro. E muitas vezes nós não temos essa noção de que ele é simples demais. O Evangelho é uma coisa maravilhosa por ser simples, simples demais, como Jesus sempre pregou, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisamos invocar o nome do Senhor, precisamos crer de todo o nosso coração no ministério de Jesus, nos seus milagres, nos seus ensinos, entender as suas parábolas, compreender as suas bem-aventuranças, compreender quando Paulo fala do fruto do Espírito com aquelas 9 qualidades. Nós precisamos entender tudo isso, porque o Evangelho é simples de ser aprendido. E quando a gente aprende
na mente, isso desce para o coração e transforma a nossa vontade. E assim nós nos tornamos pessoas dignas desse evangelho, dignas do sangue derramado por Cristo Jesus. Em terceiro lugar, é interessante nós notarmos que esse evangelho, eu disse que é para todos, é extremamente simples para quem se apropria dele. Em segundo lugar, todos os que conhecem têm a obrigação de se apropriar dele. Então, quem o conhece, quem invoca, se apropria dele. E em terceiro lugar, alguns sem falta o aceitarão. O versículo de número 20, nesse texto de 12 até 20, ele vai dizer: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Por isso, a graça é favor imerecido. Nós não merecemos. É Deus quem nos busca. Quando Jesus diz que aqueles que o Pai me dá, ninguém tira das minhas mãos. Por quê? Porque conheceram da graça, conheceram do Evangelho, conheceram do poder, da autoridade, do amor de Cristo por cada um de nós. Como diz o Brennan Manning, do maltrapilho, daquele que estava sentado muitas vezes à beira do caminho, na sarjeta, aquela pessoa que não tinha mais sonhos, não tinha mais esperança, expectativa. Muitos daqueles que nós conhecemos, que entregaram as suas vidas a Deus e tiveram uma transformação maravilhosa. Então, essa oferta, ela, relembrando aqui, essa oferta de Jesus, a oferta do Evangelho, é uma oferta para todos. Por quê? Porque é simples para que se aproprie dele. Em segundo lugar, todos que o conhecem têm a obrigação de divulgá-lo, de falar, de pregar, de dizer o que Deus fez na sua vida. E em terceiro lugar, alguns sem falta o aceitarão, mesmo não sabendo a princípio, a priori, aquilo que está acontecendo com a sua vida, a mudança que o Espírito Santo está produzindo na sua vida. Muitas vezes a pessoa não entende isso. Eu comecei a perceber isso na minha vida quando pude compreender o amor de Deus, aquilo que Deus fez na pessoa de Cristo, no projeto de Cristo, e entendi que seguir a Jesus Cristo era o meu maior projeto de vida, mesmo tendo minha vida profissional, estudando, casando, tendo filha, tudo. Porque servir a Jesus é o maior projeto de vida. Todas as outras coisas vêm depois. Vem depois de você conhecê-lo, vem depois de você saber que um dia, em Cristo Jesus, você foi feito nova criatura. E as coisas velhas, para você já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, meu irmão e minha irmã, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Conformosos são os pés daquele que anunciam boas novas, boas coisas, boa notícia. E também, Isaías a mais se atreve e diz: fui achados pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Que coisa maravilhosa essa promessa, meus irmãos. Por isso, quando nós cremos no poder de Deus, na ação de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, nós temos o dever de divulgar, né? Como que as pessoas invocarão? Porque é fácil, todo aquele que invocar será salvo. Então, como invocarão se não sabem que creem? E como crerão quem de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, meu irmão e minha irmã, você é um crente chamado a pregar o Evangelho de Cristo. Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O Evangelho de Cristo é uma coisa boa,
uma coisa que transforma, que renova, que dá sentido à nossa vida. Pense nisso, em nome de Jesus. Que você tenha uma boa noite, em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esse evangelho transformador, renovador, por esse evangelho que é para o outro, para que o outro seja alcançado como um dia nós fomos alcançados. Primeiramente, Pai, no primeiro momento nós não entendemos aquilo que o Senhor produziu no nosso coração através da ação do Teu Santo Espírito, através do Teu Espírito Santo que aplicou a salvação ao nosso coração. Mas sabemos, Pai, na caminhada cristã, na caminhada com Jesus, que esse é o maior projeto de vida. Por isso te louvamos, te bendizemos, te adoramos, por esse projeto que já estava escrito antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. Obrigado, Pai, pela Tua igreja, que é continuadora da obra de Cristo. Que possamos continuar sendo imitadores de Cristo, para que a nossa igreja cresça, para que o nosso testemunho seja um testemunho corajoso. Em nome de Jesus é que eu oro e que eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja para com a igreja, seja para com a tua vida, seja para com a tua família, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, um grande beijo. Fiquem com Deus.